Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, ligadinhas, tudo à disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem o Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube, se você preferir, e as retransmissões a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e depois, mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura, AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Fica aqui o nosso convite, a partir de agora, pela próxima hora, para você ficar com a gente. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala aí nas suas plataformas, em todas as suas redes. Interaja também fazendo perguntas aos nossos entrevistados. Sua participação é bem bacana pelo WhatsApp, 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman. Segunda-feira vamos iniciar mais uma semana e, como eu sempre digo por aqui, vamos com empenho, saúde e muita dedicação aqui de cada um de nós. Vamos conhecer então os nossos entrevistados que vão analisar os temas por aqui propostos nesta abertura de semana. Dr. Ricardo Stella, advogado, jornalista, palestrante e sócio do escritório Ricardo Stella Advogados. Tudo bem? Doutor Stella, bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui com você. Também na nossa bancada, do Gente que Fala de hoje, o jornalista Raul Jafé. Raul, como é que você está? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é sempre uma alegria, sempre uma honra estar aqui, não só com você, Mauro, com toda essa equipe maravilhosa comandada pelo Fausto Camunha e com esses diletos convidados que vão abrilhantar essa nossa mesa hoje. Seguindo aqui com as apresentações, Tony Mastaler, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tony, bem-vindo mais uma vez com a gente aqui no Gente que Fala. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Obrigado. Eu peço desculpa aos nossos ouvintes, porque a minha voz está péssima, porque eu estou tratando aqui uma pneumonia, mas não poderia perder esse programa, porque com esses caras aí que vocês convidaram, eu vou aprender demais. Então, aqui estamos nós. Obrigado pela presença, Tony, sempre colaborando com a gente. Melhoras aí na sua saúde. Vamos seguir Luiz Guilherme Colli, ele é engenheiro, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô. Tudo bem, Luiz Guilherme? Bem-vindo aqui com a gente. Olá, boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite. Agradeço a todos e vamos que vamos bater um papo legal aqui. Vamos que vamos. Nosso primeiro assunto aqui da semana, vamos tratar do seguinte aqui no programa Gente que Fala. O governo federal, problema na ficha aqui, vamos lá novamente. O governo federal está sem doses de vacinas da Covid-19 para entrega imediata, em razão de uma parte dos imunizantes comprados da farmacêutica Moderna ter perdido a validade no estoque do Ministério da Saúde. Vejam só, a pasta reconhece que os estados e municípios têm poucas vacinas, principalmente no tipo destinado ao público infantil. O que aconteceu? As vacinas entregues pela farmacêutica Moderna tinham validade mais curta do que o exigido pelo contrato. A farmacêutica está trocando as unidades vencidas por novas doses com data de vencimento mais longa. Doutor Ricardo Stella, eu começo com você a respeito desse tema, diante desse quadro nosso aqui, de dificuldades aí de distribuição de vacinas das doses, né, da Covid-19 para os estados e municípios, em razão dessa situação de falta por conta do vencimento dos imunizantes que estavam no Ministério da Saúde. Sua análise. Mauro, é no mínimo preocupante, depois de tudo que já passamos aí, né, de 2020 para cá, um cenário desse. Tudo que a gente não quer e não precisa é que se tenha um novo surto, uma nova contaminação em massa, principalmente do público infantil, que neste caso a gente fala da farmacêutica Moderna, né, que é aquele imunizante destinado aí para as crianças, que é para o público mais infantil. Dentre alguns apontamentos que foram feitos pela pasta, foi até a de disseminação de fake news em relação à imunização, inclusive principalmente do público infantil, né? Que para isso acabou não tendo ali a vazão necessária para dar ali a vazão para o estoque que estava presente. Ainda assim, o que é importante destacar, do meu ponto de vista, Mauro, é que nós temos ali os imunizantes enviados, eles estavam de fato com a validade abaixo do contratualmente pactuado. Ou seja, a Moderna, de fato, ela enviou o imunizante com a validade menor, né, com menos prazo para ser feita essa distribuição.
tem que ser apurado, isso sem dúvida nenhuma, embora eles tenham falando que estão recolhendo e substituindo, né? Como é que fica uma situação como essa, né, de um descumprimento de contrato, ou seja, aquilo que foi acertado veio de forma diferente, né? Isso acabou comprometendo tudo, né? O risco que a gente corre em razão da falta da vacina tem muito a ver com isso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso, inclusive, o que eu sugiro é que se chame ali, então, se faça vingar ali as cláusulas contratuais. Tem que ser substituído de imediato, né? As crianças não podem Sim. esperar um imunizante. Raul Jafé, sua análise a respeito desse nosso primeiro tema, o governo federal aí perdendo os lotes de vacina da Covid-19 em razão da validade vencida, né? E por conta de um problema com a Moderna, né? Que enviou os lotes aí com validade mais curta do que aquilo que estava no contrato, no que estava compactuado, né? Isso se chama incompetência, falta de gestão, é, pouco, pouco cuidado com o dinheiro público, né? Porque numa época dessas, a gente jogar vacina no lixo é jogar dinheiro no lixo, né? É atrasar o sistema de vacinação e vamos botar a culpa na Moderna, né? Como esse governo atualmente faz, é botar a culpa nos outros. Eu queria só lembrar, e se fosse o Bolsonaro, o presidente da República, já estaria execrado por toda a imprensa, criminoso, genocida, assassino de crianças, né? Mas, infelizmente, tudo que esse governo ultimamente tem feito é desperdício do dinheiro público e falta de competência e gestão. Bom, veja lá as pessoas que eles têm colocado em determinados setores. Então, infelizmente, é conviver com isso. E azar das nossas crianças, coitadas. Deus queira que não tenham que, algumas tenham que sofrer, né, ou até, de repente, perder a vida por causa dessa falta de gestão e incompetência. Tony Mastalha, sua análise a respeito desse primeiro tema, a dificuldade aí com os lotes de vacina para distribuição para os estados e municípios, especificamente a vacina contra a Covid-19, que venceram nos estoques lá do Ministério da Saúde, os prazos de validade mais curtos por uma questão da Moderna, um erro da Moderna, mas não haverá perda, segundo o governo federal, segundo a Moderna, porque esses imunizantes vencidos estão sendo repostos aí gradualmente. Segundo os envolvidos culpados, né? Ah, não haverá perda. Eu quero ver quando morrer o filho de alguém, né? Que morra um só por causa disso já vai ser uma desgraça muito grande. Eu acho interessante, Mauro, que as pessoas devem refletir se foram enganadas no passado, que teve aquela campanha terrível contra que esse é genocida, o outro é não sei o quê. Mas espera um pouquinho, vamos então ver a Amazônia pegando fogo, Centro-Oeste pegando fogo, agora a vacina que está estragando. Espera um pouquinho, eu não vou aqui querer dizer que um é melhor que o outro, mas que devem ser colocados sempre os culpados a responder pelo que cometeram. Assim, como é que pode um negócio desse? Gostaria muito, eu me junto ao Raul aí, porque assim, não vai se falar nada. Ah, não, não, isso pode acontecer. Se fosse como o Raul bem colocou, o Bolsonaro, ele já estava em praça pública aí destroçado. Agora, porque é o Lula não é bonitinho, porque é o Lula que sai uma mulher do STF, ele põe um homem. Ah, não, ele pode, é bonitinho, mas não tinha uma defesa das mulheres, a quantidade das mulheres. Quer dizer, faz tudo ao contrário do que fala e fica nessa mesma. Deus proteja as nossas crianças, porque esse governo aí não protege. Luiz Colli, de fato, as investigações precisam ser feitas para que a sociedade entenda de fato o que foi que aconteceu e os culpados, evidentemente, sejam responsabilizados por essa situação. Qual situação? Governo federal sem a possibilidade de fazer a destinação das vacinas para estados e municípios, porque uma boa quantidade ali, né, de doses vencidas em razão desse problema de contrato. A Moderna entregou essas vacinas com uma validade menor do que foi combinado, né? Mauro, aí a gente tem que observar o seguinte: a Moderna, ela entregou de propósito isso com data vencida, com data menor para o governo, né? Então isso tem que ser averiguado, né? Concordo com os debatedores aqui que os responsáveis têm que ser
vamos dizer assim, responsabilizados, né? Um pleonasmo aí, mas os verdadeiros tem que ver os fatos direitinho, né? Concordo que a Moderna falhou dando com validade menor. O pessoal os analistas do Ministério da Saúde não observaram que tinha um prazo menor, né? É, dos males, o menor, porque a Moderna vai substituir essas doses, ela já está assumindo a sua parte na responsabilidade. Aí agora nós temos que ver, averiguar lá quem que comeu, vamos dizer assim, quem que comeu bola e deixou aceitar essas vacinas dessa maneira. Então, quem são os responsáveis devem levar lá devem sofrer as sanções que merecem, né? É Mauro, isso que a só sociedade espera. Vamos, fala, doutor Stella. desculpa lhe interromper, só para dar uma pimenta nesse ponto, houve atraso na assinatura por parte da pasta do contrato com a Moderna, tá? Então esse é um ponto que também tem que ser averigado, que pode ser um dos causadores desse lapso aí dos vencimentos das vacinas. Né? E E muitas sem saber pontas. disso, viu, Mauro e Ricardo, e Tony e Luiz, sem saber disso, eu já falei, é falta de gestão, incompetência na gestão. Eu não precisava nem o doutor Ricardo ter comentado com muita maestria esse ponto, ter lembrado muito bem, que eu já tinha certeza que, infelizmente, a incompetência, a falta de gestão é realmente o que está acontecendo nesses últimos anos, inclusive no Brasil, né? Muitas pontas soltas nessa história, que tudo seja averiguado e que, de fato, os responsáveis sejam punidos por tudo isso. Afinal de contas, estamos lidando com vidas e a gente sabe que com a Covid-19 não se brinca, né? Vamos É, ao mas a turma, próximo. mas não vai ser punido, não, viu? Infelizmente, não vai ser punido, não. Pode ter É, certeza. Vai ficar o dito pelo não dito, prejuízo no bolso do povo e o prejuízo na saúde das pessoas. Isso é o que vai ser punido. é isso aí. A gente tem que trabalhar para tentar mudar esse status quo no Brasil, não é verdade, Raul? É verdade, mas está muito difícil, viu, Mauro? O próximo assunto que você vai citar vai dar exatamente a dimensão do que está acontecendo no Brasil. E o próximo assunto é o apagão elétrico aqui na cidade de São Paulo. Vamos seguir com esse tema aqui no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias. OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Vamos lá, gente. Então, o apagão elétrico provocado pelo temporal do dia 11, que deixou milhares não, né? Milhões de paulistanos às escuras por vários dias em razão da queda de árvores sobre a rede de distribuição da Enel, ganhou destaque nos debates que precedem o segundo turno da eleição aqui, né? O candidato Guilherme Boulos tenta responsabilizar o prefeito Ricardo Nunes pela falta de poda de árvores. Já o prefeito Ricardo Nunes, que tenta a reeleição, acusa o governo federal pela incapacidade da Enel frente ao problema. Tem um outro dado aqui, olha, ontem quase 15 mil imóveis na Grande São Paulo estavam sem luz. Só que a Enel, nesse caso aqui, afirmou que não há nenhum caso residual do apagão da semana passada, do dia 11 de outubro. O fato é o seguinte, né, doutor Estela? Essa discussão parece ter um fator decisivo, né, sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo, ou não, né? Talvez não seja a questão de mudar de voto por conta do problema, enfim. Muita gente já está decidida desde o primeiro turno. Sua análise. Bom, Mauro, aqui é um dos pontos centrais da discussão do segundo turno, né, que permeou aí toda a discussão do segundo turno até então foi de fato, a falta de energia, né? Para trazer um pouco de luz a este assunto, é importante a gente relembrar algumas coisas. Por exemplo, o contrato da Enel que faz, ele é federal. Ele é um contrato assinado lá em 98 de 30 anos, que pode, inclusive, ser prorrogado por mais 30 anos. Um dos pontos que foi utilizado por ambas as campanhas, uma para atacar o governo federal, colando a imagem do candidato apoiado pelo governo federal, assim como o do candidato da situação para a continuidade, foi a troca de acusações de quem é de fato a responsabilidade
pela falta de energia que a cidade sofreu, tantos e tantos aí prejudicados. Falamos agora há pouco de um caso terrível, que inclusive envolve saúde. Tem muitas pessoas, muitos hospitais, muitas clínicas que dependem, óbvio, da energia elétrica. Tudo depende da energia elétrica hoje. Não tem como se falar que não se falar que é um serviço essencial e de saúde, por que não? Porém, o que é mais importante lembrar, nós tivemos há pouco tempo atrás ali uma ida do presidente lá, salvo engano, nos meados de junho, que esteve na Itália, juntamente, claro, para outras reuniões, mas inclusive esteve com a diretoria, o CEO global da Enel, para tratar desse assunto, do contrato, do fornecimento, e já vimos isso no ano passado, que foi outro caso de apagão generalizado na cidade de São Paulo, que foi objeto, inclusive, de pedido do hoje ainda candidato, né, hoje candidato à reeleição, que à época prefeito, ainda prefeito, ele falava, olha, precisamos derrubar esse contrato, que ele está de fato, precisa ser revisto isso, precisa ser essa situação da Enel aqui. Fato é que nós temos um prejuízo gigantesco e foi, né, mencionado agora nas últimas semanas que a Enel se propunha para os comerciantes, para os pequenos comércios, os grandes comércios, mas nada se falou aqui de algum tipo de ressarcimento aos maiores consumidores, os consumidores pessoas físicas. Isso não se falou, inclusive, que aí seria prejuízo dos próprios consumidores. Isso é uma posição que foi colocada agora na última semana pela Enel. Fato é que estamos aí à mercê de, que eu chamo, né? Nós tivemos o Milton, furacão Milton, esse fenômeno Miltinho aqui em São Paulo, que derrubou uma série de galhos, enfim, mas não se pode tratar isso como uma questão política eleitoral. Isso é uma questão política administrativa, isso é política pública, não política eleitoral. Não se discutiu o contrato da Enel até momentos antes aí do apagão. Por que que não se falou desse contrato tão grande, que pode ser tão prejudicial para a nossa população? Porque estamos aqui diante de, mais uma vez, a tentativa de uso de ambos os lados, claro, mais de um do que de outro, aí fica cada um com a sua concepção, mas ninguém se propondo com uma política pública, mas mais sim uma utilização disso politicamente e nada se fala de uma solução aí que vise, claro, É. os consumidores. Agora, falando objetivamente sobre uma eventual substituição da Enel, digamos que tudo isso chegue ao ponto de, ó, vamos romper o contrato com a Enel e você, empresa, será substituída. Como é que isso se faz na prática? Ou seja, você colocar uma outra empresa neste momento para assumir essa posição da Enel. Enel que não está só na cidade de São Paulo, está em muitas outras cidades, está em outros estados brasileiros, enfim, e que está às vésperas de uma renovação de contrato, vésperas porque daqui 3 anos, né? Ou seja, a Enel está aqui há quase 30, né? Desde Perfeito. 1998, faltam 3 anos, 4 anos. Enfim, objetivamente, isso é possível? Isso é possível não do dia para a noite. Isso vai ser uma forma gradativa, assim como a substituição que nós vimos aí, a privatização da Sabesp, não vai virar uma chave, uma nova empresa vai entrar e vai resolver os problemas. Isso não é uma. Por isso que eu falo que falta gestão pública, falta política pública. Não se vai tirar, saiu a Enel e também os problemas todos serão resolvidos da noite para o dia. De forma nenhuma. Isso é um planejamento que, no meu ponto de vista, falhou. E por ser a nossa, a Enel, ela é regida pelo órgão federal que cuida, né, da ANEEL, que cuida da questão de energia. Então, isso vai ser gradativo, Mauro. Não há possibilidade de uma empresa simplesmente entrar e resolver ou assumir de um dia para a noite essa questão. Vai ter que ser feita uma nova contratação, licitação, enfim, editais, participação de outros players do mercado. Raul Jafé, sua análise em relação a tudo isso, objetivamente, é complicada a substituição da Enel, a gente está vendo o que está acontecendo. Infelizmente, essa situação acabou dominando o debate eleitoral pelos dois lados, né? E as propostas, na verdade, para a cidade de São Paulo, em relação a tantas áreas que são necessárias, sumiram, e aí a gente fica à mercê desse debate político-eleitoral, que não vai levar a lugar algum. O doutor Ricardo já abordou muito bem detalhes técnicos aí, jurídicos da questão, a questão da renovação ou não do contrato, mas eu, como sempre, né, desconfiado, vivido, né, acho muito estranho, né, entre o segundo turno, primeiro e segundo turno,
A chuva foi forte, indiscutivelmente, mas nós já tivemos aí vendavais terríveis que causaram alguns apagões, mas nunca nessas proporções. Pessoas foram altamente prejudicadas, perderam tudo que tinha na geladeira, no freezer. Imagine o prejuízo no hospital, o Tony aí, de repente, com uma pneumonia, que eu rezo para que ele realmente se recupere rápido. Imagine estar no hospital, ter que botar gerador. Imagine o transtorno que isso causou na população. É um problema mais do que sério. E eu gostaria muito que o Ministério Público, a Polícia Federal, que gosta de chegar às 6 horas da manhã na casa das pessoas, principalmente quando são de ideologia de direita, deveria chegar lá, o Ministério, Polícia Federal, vamos investigar a fundo, porque essa história está esquisita. Agora, no mínimo, mais uma vez, incompetência e falta de gestão. O Ricardo citou muito bem o furacão Milton, eu acompanhei muito toda essa questão do furacão, e isso entra em outro detalhe. Nós, no Brasil, nós não estamos preparados para qualquer tipo de calamidade pública. Lá nos Estados Unidos, eu acompanhei como foi a preparação da população para a tragédia que se avizinhava, que, graças ao bom Deus, foi assim 1/10 do que se esperava, ou talvez 1/100, porque era previsto o maior furacão da história americana, que poderia produzir milhões, milhares e milhões de mortes. Graças a Deus isso não aconteceu. Mas você veja como o americano se preparou, alguns deixaram a cidade, a prefeita logo já falou, olha, gente, pode ser que vai morrer, se você ficar aqui, você vai morrer, todo mundo caiu fora. Quer dizer, aqui no Brasil não tem nada, não só nessa parte de energia elétrica, você veja bem, quando dá enchente, arrasa, acaba com a vida em pessoas, em indústrias, e o que se faz de um ano para o outro? Se esquece, passa o assunto, entram outros assuntos importantes e a coisa acontece. Tivemos aí as queimadas em todo o estado de São Paulo e outras partes do Brasil. Não há assistência, o próprio Corpo de Bombeiros não tem contingente para dar conta de tudo isso. Nós temos defesas civis fraquíssimas, com 2, 3, 4 membros em cidades do interior. Tudo é muito fraco, tudo é carente. Nós somos um país subdesenvolvido, continuamos sendo uma republiqueta das bananas. E quem paga é sempre o povo. Esses caras nunca pagam por nada. A má gestão, o mau diretor, o mau empresário, nunca eles pagam. Quem paga é sempre o povo. É uma vergonha o Brasil. Luiz Colli, a sua análise a partir da sua área e pegando aqui o raciocínio do Raul, essa necessidade que a gente vai ter daqui para frente de se preparar para esses fenômenos violentos aí de chuvarada, de temporal, de vendaval, de enchentes, que já são coisas tradicionais, enfim, e que a gente já deveria estar preparado para isso. Mas cada vez mais agora a gente vai ter que olhar, né, do ponto de vista da engenharia, o que precisa ser feito, né? Exatamente, ô Mauro. A gente tem que observar também esses eventos catastróficos do porte que está acontecendo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Eles são mais recentes, são de uns 10 anos para cá, né? E a gente está querendo comparar com os Estados Unidos, que vive na rota dos furacões, né? Com o Japão, que vive nas rotas dos furacões, né? Então, assim, a engenharia deles é mais bem preparada do que a nossa, né? Então, assim, a necessidade que a gente teve ao longo da história até agora, né? Tanto que, por exemplo, as nossas casas, elas não são preparadas com calefação para eventos climáticos de baixa temperatura. Você vai em qualquer lugar da Europa e dos Estados Unidos, as casas são preparadas para ter o aquecimento central. Então, assim, são duas condições diferentes. Nós vivemos num clima tropical, mas eu concordo que nós não estamos preparados para esses eventos, por exemplo, como aconteceu em São Paulo no dia 11, né? Do dia 11, que foi essa ventania, que foi essa chuva, foi meia hora de chuva que complicou tudo, complicou a situação, né? Mas a gente voltando um pouquinho nessa situação, a gente tem que lembrar o seguinte: a Enel, ela assumiu o contrato da Eletropaulo, tá?
Quem passou pela licitação foi a Eletropaulo, né? A Eletropaulo adquiriu a concessão e vendeu a concessão para a Enel, né? Então, assim, a gente tem que entender que o modelo de licitação é modelo de 30 anos atrás. Será que esse modelo resolve? Será que esse modelo é o correto para a gente fazer agora? Né? Se a gente for ver na história, quem definiu esse modelo foi Geraldo Alckmin quando ele era vice-governador, lá atrás, né? No primeiro mandato dele que ele fez, que ele estipulou tudo isso. Então, assim, como é que a gente melhora isso? Né? É questão de renovar? Não, eu não vejo questão de renovar, mas como que a gente melhora o contrato? Como que a gente melhora a situação? E tem mais, por exemplo, o contrato é vinculado ao Ministério das Minas e Energias. Só que ele é fiscalizado pela ANEEL. A ANEEL é uma agência reguladora. E essa agência reguladora, ela trabalha segundo regras, né? Regras definidas também há 30 anos atrás. Foi quando começaram as privatizações. Então, para você ter a privatização, você tem que ter uma agência reguladora. E como é que funciona essa agência reguladora? A gente está falando aqui que ela é vinculada ao órgão federal, ao governo federal, mas ela funciona igual ao Banco Central. As pessoas da agência, elas têm um mandato. Então, assim, o ministro de Minas e Energia não pode chegar e trocar as pessoas que estão lá, Sim. né? Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? É escolher melhor, é mudar o modelo, né? Quando o Haddad, quando era prefeito, ele pediu para mexer nisso, os deputados não quiseram mexer. O Haddad, lá na gestão dele, ele pediu para mudar. Só que os deputados não quiseram mudar, inclusive os deputados ligados ao Ricardo Nunes. Então, assim, a gente tem que analisar todo o contexto. Só que não adianta ficar buscando culpado a 3, 4 dias da eleição. Isso não vai resolver, isso é errado, né? Eu acho que a gente tem que buscar uma solução técnica entre engenheiros e advogados, né? Para buscar uma solução que melhor se adapte a uma condição de legislação que a gente pode ter vamos dizer assim, uma atuação mais rápida nessa questão toda. Tony Mastaler, você que é o cara da criação do marketing político, vale a pena esse tipo de debate que está rolando no segundo turno aqui em São Paulo, de se apontar culpados às vésperas da eleição, e deixar de lado os temas que de fato são importantes? Porque, é assim, se fossem dois candidatos da direita, isso não estaria acontecendo. Se fossem dois candidatos da esquerda, isso também não estaria acontecendo. Como tem a polarização, isso acontece, ou seja, é um querendo jogar contra o outro, e aí o eleitor fica lá no meio do caminho sem saber o que fazer. Para te responder, Mauro, eu quero citar aqui o exemplo que aconteceu no primeiro turno em Taubaté. Eu vivenciei, estava lá. Nós, às 5 horas do último debate, onde não há depois mais nada permitido pela lei para você poder se pronunciar, a nossa campanha foi surpreendida com 8, estou falando Taubaté, média de 300 mil habitantes, 8 plataformas de notícia dando conta de que a nossa candidata tinha sido cassada. Nós, sinceramente, ficamos atordoados, liga para a polícia, liga para advogado, liga para tudo. Ia para um debate, você faz o que no debate? Vai ficar se defendendo disso ou vai debater ideias, etc. Nós perdemos, saímos do segundo turno. Então, infelizmente, pelo esclarecimento do nosso eleitor, sim, esse tipo de ação vai continuar. E sim, tem toda a cara disso ser estratégia de algum bandido marqueteiro para complicar a eleição. Porque isso, para mim, não é estratégia de comunicação, é estratégia de bandido, né? Os eleitores aí que decidam a quem eles vão colocar esse rótulo. Mas que a estratégia de bandido né? Porque eu concordo com o Luiz Guilherme aí, que diz o seguinte: ok, caso da Enel, você tem que juntar advogados e engenheiros. Uma boa solução, por exemplo, o metrô tem os melhores engenheiros. Eu digo porque eu sei o que eu estou falando desse assunto. Tem os melhores engenheiros, uma turma de excelentes engenheiros do Brasil, o metrô de São Paulo. Graças a Deus, que é um exemplo para nós.
Chama esses caras, como chama advogados também. Tenho certeza que o doutor Ricardo aí não vai se isentar desse tipo de coisa, para poder falar, vamos ajudar. Por exemplo, olha, gente, vamos ter que anexar nesse contrato aí um seguro. Vamos parar com essa coisa de, não, o governo vai dar milhões em créditos para quem foi prejudicado. Não, senhor, não dá nada. O governo não dá nada. Vamos parar com essa palhaçada, porque senão eu tenho que me juntar ao Raul e dizer que isso aqui é uma republiqueta. Então, assim, já junta um seguro. Sua casa teve? Não tem problema. Vai ser 5 vezes, 500% a média das 3 últimas contas que você pagou, a empresa que é a concessionária vai acreditar. Você tem que ter uma penalização em cima de quem está sofrendo, em cima de quem é culpado e ajudando quem está sofrendo. Mas eu vou lá do Luiz Guilherme, vamos juntar engenheiros e advogados e vamos para o palco essa história que a gente resolve isso. Precisa parar de usar interesse político. Isso é feio, isso é baixo, e no fundo eu ainda creio que quem fez isso vai perder a eleição. Bom, eu só queria Vamos seguir. fazer uma complementação. Prestem atenção na nossa conta de luz que vai vir esse mês, ou mês que vem para cada um, sei lá. Vai vir a tal da bandeirinha vermelha, hein? Vai vir aquela tal. Vão dar algum desconto para alguém? Como é que vai ser? Na calada da noite, uma bandeirinha vermelha? Eu não acredito nessa gente, não, viu, gente? Eu não acredito mesmo, viu? Eu vejo todo mundo mal intencionado, problemas de gestão gravíssimas. Eu acho que o problema não é o contrato, viu, pessoal? Não é isso. É questão de boa vontade, é questão de servir bem a população, não é se esquivar de tudo que está acontecendo. Não, a culpa é minha, a culpa é dele, foi o outro que fez isso, foi de propósito, não foi. É tudo jogando, mas no fim, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Eu fiquei sem energia elétrica aqui no sábado agora de novo, anteontem, do meio-dia às 5 da tarde. Dessa vez foi rápido, porque por conta do apagão da outra semana foram 60 horas sem energia. Enfim, dessa vez a Enel atuou mais rápido. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque os grandes temporais estão chegando, a gente já está na primavera, o verão se aproximando, então vamos torcer para que as coisas andem bem, mas a gente fica com o pé atrás de fato. Próximo tema. Nessas eleições, dirigentes partidários e políticos afirmam que há um volume inédito de Caixa 2, de compra de votos e de tentativa de infiltração do crime organizado na política. Esses temas foram abordados na Câmara e no Senado, sendo o foco nas verbas públicas envolvidas nas campanhas e também nas emendas parlamentares. Segundo a Polícia Federal, este ano foram apreendidos 50 milhões e 400 mil reais relacionados a crimes eleitorais, dos quais 21 milhões e 800 mil em dinheiro vivo. Esses valores superam tanto os registrados nas eleições gerais de 22, quando 10 milhões de reais foram apreendidos, quanto as eleições municipais de 2020, com 6 milhões de reais. Raul Jafé, veja só o salto, então. 6 milhões de reais apreendidos em 20, 10 milhões de reais apreendidos em 22 e agora 50 milhões e 400 mil reais apreendidos, segundo a Polícia Federal, dinheiro relacionado a crimes eleitorais. Onde é que a gente vai parar com isso? Olha, eu já sou absolutamente contra esse negócio de fundo partidário, que é feito com o nosso dinheiro. Né? E determinado partido, conforme a representação eleitoral dele nas eleições anteriores, ele recebe alguns milhões e o outro recebe pouquinho. Então, conforme a representação. Isso é dinheiro público, dinheiro nosso, para ser distribuído a bel prazer pelos dirigentes dos partidos. Isso já é imoral. Então, esperar que não haja esses tipos de fraude seria acreditar em Papai Noel. É claro que vai ter 500 mil tipos de fraudes e a Polícia Federal, com certeza, vai apurar muitos outros. Porque imagine esse dinheirama todo na mão de um dirigente partidário, principalmente aquele que obteve maior fundo partidário. Imagine só. Então, só pode ter fraude mesmo, não dá. Você vê que eu estou muito desanimado com o Brasil, porque eu já não acredito em mais nada no Brasil. Né? Então, tudo para mim é fraude, corrupção, má gestão, incompetência, pouco se lixam por dinheiro público. É por isso que nossos serviços são todos deficientes, todos. Enquanto isso, uma dinheirama se espalha para o fundo partidário, que distribui a seu bel prazer. Quantos candidatos que não recebem o que poderiam receber também? O dinheiro fica lá para aquela cúpula, o pessoal distribui como quer. Isso não é gestão, isso não é respeitar o dinheiro público.
E o dinheiro privado também, né? Que está proibido, né, Raul, já há alguns anos, por Exato. dinheiro privado de CNPJ, mas ninguém garante que não tenha esse dinheiro nas campanhas eleitorais, né? Ninguém garante. Não, não, o negócio está trágico, viu? Né? Essa questão eleitoral nossa está trágico. A gente, como já reclamamos, não sai o voto impresso. Até na Venezuela teve o voto impresso, mas depois o homem lá se arrependeu, né? Porque não quis dar as atas, né? Quando viu que estava perdendo. Mas realmente a coisa não procede como deveria acontecer. Por isso que a população já não tem confiança em tudo que acontece durante as eleições. Os candidatos, inclusive dos partidos, reclamam constantemente que não tiveram tempo de televisão, por que determinados do partido apareceram tantas vezes e eu não apareci. Isso é reclamação que a gente ouve todo ano. Né? Mesmo dentro dos partidos, a distribuição de tempo, dinheiro, não é homogênea, não é feita de acordo com quem tem mais conhecimento, quem tem mais ligação. Quer dizer, é um absurdo, isso tinha que mudar tudo, está totalmente errado. Tony, em que medida essa situação, notícias como essa, né, de apreensão de dinheiro relacionado a crimes eleitorais, desmotivam o eleitor? Porque, olha, o que a gente viu agora aqui em São Paulo nas urnas no primeiro turno, 38%, se a gente for somar a abstenção com votos nulos e brancos, enfim, que são os votos que não valem, né? É muita coisa, é muito voto desperdiçado e muito voto que poderia ter ido para candidato X, Y, Z, enfim, e dar uma cara diferente para esse cenário que a gente está observando, né? Enfim, isso tudo acaba atrapalhando, desmotivando o eleitor e as próximas eleições não ficam comprometidas. Total e completamente. A gente vem vindo ladeira abaixo no tocante à atenção do público como marketing político, por conta muito de todo esse quadro que os colegas aí acabaram de mencionar, e é muito triste isso, né? Realmente teve um volume, a gente conversa com os colegas, N partidos, enfim, isso aí pouco importa para nós, que nós somos jogador de futebol, né? Jogador de futebol não fala, não vou jogar no Corinthians, vou só jogar no São Paulo. Tem essa, isso é uma bobagem para nós. Então, indiferente de partido e de tudo, a quantidade detetada de compra de votos foi absurda. E eu ouso te dizer, meu bom amigo, que 50 milhões é a pontinha do iceberg só, viu? É uma brincadeira, né? Mas, enfim, a gente vê o que acontece circulando na cidade, é muito pesado. Agora, é um problema, porque você tem o próprio cara que legisla falando, não, vamos diminuir o tempo. Se essa moda pegar, o crescimento que você deu do dinheiro apreendido, eles já justificaram para diminuir o tempo de propaganda. Daqui a pouco a propaganda vai ter uma inserção de 30 segundos e acabou. Quer dizer, a culpa não é da propaganda. As pessoas precisam de um tempo para conhecer as novas opções, o novo mais. Eles vão lá e cortam. Quem faz isso? Quem está no poder. Porque a ele interessa que não surjam novas opções. Então, se ele está no poder, ele já tem uma janela para isso. Então, para que ele vai permitir que outros surjam? Então, eles inventam essa coisa da corrupção. Corrupção sempre existiu, desde que nós. Eu não estou querendo normalizar. Mas desde que o Brasil foi descoberto, ela vem direto. Por exemplo, vários veículos de comunicação mostraram um banco organizado com 8 bilhões, e que foram os 8 bilhões investidos, era o banco do PCC, para as campanhas políticas. Então, só um inocente para imaginar que campanha política hoje não está envolvida não tem gente envolvida com crime organizado. Está. E o único que pode nos salvar disso é a vontade do público. Mas, para isso, ele precisa ter informação, precisa ter regras claras que punam severa e fortemente a fake news, mas severa e fortemente. Mas quem tem que fazer essa lei não faz, porque sabe como é que é. De repente, eu posso usar uma fake news. E aí a coisa não anda. Você tem que fazer a lei prevalecer com pulso firme e dar tempo para que as pessoas conheçam os candidatos. Senão, não adianta. Um candidato bom, eu consegui comunicar para o povo, ele está subindo, acabou, já é eleição. Pronto. Não dá. Doutor Ricardo Stella, 50 milhões de reais, arredondando aqui, apreensão de dinheiro relacionado a crimes eleitorais, dinheiro apreendido pela Polícia Federal.
É dinheiro de pinga, né? Como diz aqui o Tony Mastaler, é só a ponta do iceberg. É muito pouco perto de todo o movimento, né, de dinheiro que uma campanha eleitoral faz. Enfim, qual que é o tamanho do iceberg, ou seja, debaixo d'água, né? A gente só vê 10% do iceberg, que é o que é possível ver acima da superfície. Mas brincadeiras à parte, a gente está falando de 50 milhões num universo de 4,9 bilhões só de recurso público que a gente tem disponível. É bem a minha área de atuação, nosso escritório é especializado em direito administrativo público e partidário e eleitoral. Então, eu me sinto muito confortável para falar principalmente nessa questão de valores. Vejam, nós estamos falando de 4,9 bilhões só de recurso público que são distribuídos, como o Raul já bem colocou, não de forma igualitária, mas de forma da representação que atingiram na última eleição geral. Se nós formos ver a fundo cada campanha que está na rua, tem muita campanha que a gente já pode acompanhar, aliás, a todo cidadão deve acompanhar lá um site que chama Divulga Cande Contas, onde se tem lá todas as despesas, todos os recursos recebidos pelos candidatos, oficialmente, é claro, e você vê muitos casos que não condiz com a realidade da campanha. Você vê lá uma pessoa que declarou 100 mil reais de doação, e você vai lá na cidade, a gente rodou em mais de 42 cidades nesta eleição pelo nosso escritório, a gente viu a cidade forrada de wind banners, de carreatas, de uma série de pessoas, e lá 100 mil reais declarado na prestação de contas. Da onde veio isso? Quem que está pagando isso? Quem tem maior interesse? Vamos ser mais sinceros. Aonde o dinheiro não declarado circula? No crime. Por óbvio que é o crime. Nós vamos falar no próximo tópico aí, é uma grande parte. Tivemos um caso recente de tiros, enfim. Isso tudo está envolvido na mesma questão. Enquanto não apertar e não se criar uma fórmula, o financiamento público é o que vai, se proíbe as empresas de fazer doação. Eu tenho alguma certa resistência. Entendo que não poderia, deveria ser feita uma coisa mais aberta, como é nos Estados Unidos. A empresa pode doar, pode, mas ela se declara, olha, estou doadora de tal fulano. E pronto, e é aberto. E sabe, a gente não diminuiria. Imagina, 4,9 bilhões, né, Raul? 4,9 bilhões, o que não faria de diferença para a saúde de determinadas regiões. Lógico, Então, claro. talvez até em compra de vacinas. É. Não, eu até só queria fazer uma rápida recomendação ao nosso eleitor, já que nós falamos, alguém, acho que o Tony citou, que tantos milhões de votos nulos em branco. Olha, meu amigo, Sim. eu sei que de repente você não gosta nem de um, nem do outro candidato, mas nem por isso você tem que se omitir. Você tem que escolher um, seja quem for, o da esquerda, o mais à direita, enfim, é uma questão sua, mas não deixe de votar. E nada de anular o voto em branco. Você tem que votar, rapaz, porque você então acaba sendo conivente. Não reclame depois daquele candidato que ganhou a eleição e você não votou nem nele, nem no outro. E você é o que mais reclama. Ah, eu não gosto de política. Então você é bobo, porque a política é o que mexe com a tua vida, o teu emprego, a tua empresa, o teu estudo, o teu trabalho. Então, deixa de ser ignorante e vote no outro. Sempre tem um que você considera menos ruim que o outro. Agora, não deixe de votar. Vá fazer sua obrigação. Eu tenho 71 anos, não precisaria votar, e, no entanto, vou cumprir o meu dever, porque é assim que se faz um país. É votando, não se omitindo e falando, eu não gosto de política. Deixa de ser bobo, deixa de ser otário. Bem, é isso aí. Pois é, Raul, a política é a promoção, ela está aí para a promoção do bem-estar comum, né? E é com esses olhos que a gente tem que ver, né? E não de forma diferente. A gente tem que trabalhar para a promoção do bem-estar comum, colocando aqueles que a gente considera que são os melhores, né? E não, muitas vezes até aproveitando o voto útil para botar um que é rejeitado, né? Porque você considera que o outro. Pode ser pior, então vou colocar um menos pior, né? Enfim, nada de rejeição, a gente tem que pensar na aprovação, não é, Raul? É claro, não. E depois o seguinte, o que mais dói é a gente ver que, de repente, abstenções foram maior que o voto de todos os outros candidatos juntos. Que isso é um absurdo. Que povo é esse? O povo tem que ir para votar, para cobrar, para reclamar. Tanto é que eu sempre falo, né? Quando você tem manifestações que tivemos desde a época da Dilma, enfim, todas essas,
E quando você vê a manifestação de direita ou a dita manifestação de esquerda, você soma tudo isso, você não tem 5% da população brasileira. O resto não está nem aí. Seja de esquerda ou seja de direita, a gente não vai para a rua, não vai reclamar, não vai votar, e depois fica ali, eu não gosto de política. Ah, faz favor, isso não é patriotismo, pô. Vamos seguir, gente, com o próximo assunto. Eu vou acelerar um pouquinho por aqui, porque o tempo está passando e temos dois temas e ainda as perguntas da nossa audiência. Olha, segundo o Grupo de Investigação Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nessa campanha municipal aqui, foram registrados 338 casos de violência política entre os meses de julho e setembro. O estado de São Paulo lidera esse ranking com 58 ocorrências neste mesmo período. 25 partidos de todos os espectros políticos foram afetados, com o União Brasil, PT e MDB à frente nesta lista. Tony Mastaller, vide o que aconteceu com o prefeito do Taboão da Serra, Grande São Paulo, José Aprígio, do Podemos, baleado ali enquanto retornava de uma visita numa localidade ali da cidade. Isso é violência política. A gente se pergunta, o que é violência política, né? Esse é um exemplo gravíssimo de violência política. Sim, esse é um exemplo, o exemplo, por exemplo, de descredenciar mulheres a cargos públicos é uma violência política. Tem vários aspectos aí, desde a física, como foi o caso do Aprígio, terrível, né? Eu volto à minha posição, que alguns acham radical, mas eu acho que na altura da minha vida, se eu não for radical, eu vou ser mais um imbecil. Então, assim, eu quero exatamente que a lei seja cumprida. Criminoso tem que pagar. Nós temos um problema, nós temos vários imbróglios, né? As pessoas reclamam, como eu, do STF, mas o STF, os ministros são eleitos por um candidato que é pura política. Aí depois vai reclamar que eles têm viés político. Isso é uma ignorância. O auto-intitulado Toffoli, autoimune, não, eu posso julgar coisas da minha família e dos meus amigos que eu não vou me deixar influenciar. Ah, muito obrigado, Toffoli. A importância da sua opinião para mim. E um croquete podre é a mesma coisa, porque você está julgando para você mesmo. Ora, por favor, né? Sabe, tem uma noção para não ser ridicularizado, né? Agora, sim, o nosso problema é que, por exemplo, os nossos legisladores legislam mais até uma certa questão, porque senão, sabe, não querem ficar mal com o outro para composições, isso e aquilo. Não pode, gente. Crime é crime. Você tem que ter mão pesada. Nova York melhorou lá com a tal da tolerância zero para o crime. Crime tem que ser. Os caras que atiraram no Aprígio têm que entrar e ficar mofando numa cadeia. Os caras que cometem quaisquer tipos de crime têm que ser punidos. Nós não podemos banalizar a criminalização em qualquer aspecto, contra a mulher, feminicídio, contra as crianças, contra tudo. Você tem que ter mão pesada. Nossa, me desculpa, doutor, aí, acompanhando, que eu vou falar um pouco da sua área, e o senhor entende 1 bilhão de vezes mais do que eu, mas a sensação que eu tenho é de uma justiça flácida. Acabei de contar de Taubaté, ninguém vai ver aquilo, alguém vai ser eleito lá e está tudo certo. Quer dizer, você manipulou o resultado e fica tudo bem. A impressão que dá dos nossos guardiões da Constituição é que são flácidos e ficam ao sabor do vento. Então, assim, você não consegue andar se não tiver a marca de uma sociedade minimamente ela seguir leis, porque senão não vai. É nesse momento que nós estamos, aí eu me junto ao Raul na sua indignação, porque assim, pô, se nós temos lei e não segue a lei, então virou festa do caqui, não é? Próximo tema, gente. O tempo correndo aqui, então vamos sair aqui da política, vamos falar sobre um evento que vai acontecer a partir de amanhã aqui em São Paulo. A Semana de Tecnologia Metroferroviária chega à sua 30ª edição. O evento, realizado pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, terá premiação voltada à tecnologia e desenvolvimento, transferência de conhecimento em situações de estresse operacional e apresentação de políticas públicas sobre mobilidade. Tudo isso, então, a partir de amanhã. Quem fala a respeito é o Luiz Colli. O que é esta premiação que vai acontecer, Luiz? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos a Semana de Tecnologia Metroferroviária. Ela apresenta melhorias, apresenta temas de mobilidade urbana, de transporte sobre trilhos,
né? Então, nós contamos com várias participações, as empresas, o Metrô de São Paulo, o CPTM, a Via Mobilidade, ah, as empresas MRS, a VLI Logística, eles comparecem apresentando temas, né, de melhorias, de avanços tecnológicos, e no primeiro dia nós temos a entrega do prêmio do concurso que a NP Trilhos e a CBTU patrocinam, né? Nós escolhemos três trabalhos técnicos para ser premiados, né? Então, aí a gente recebe aí cerca de 120, 150 títulos, trabalhos técnicos para a gente analisar, e a gente chega no primeiro dia do nosso evento com cinco trabalhos por cada tema, né? Nós temos três temas, né? São políticas públicas, melhorias metroferroviárias e avanços sociais e inovação, né? E nós escolhemos três trabalhos, um de cada categoria, né? E eles são premiados, recebem prêmio em dinheiro, são laureados com troféu, né? A gente tem um evento em que tem a entrega do prêmio, geralmente a gente tem uma autoridade. Amanhã nós teremos uma representante do Ministério das Cidades, né? Da Secretaria de Mobilidade Urbana, para fazer a entrega do prêmio, né? A assessora técnica Marta Martorelli vai estar lá premiando, vai estar lá com a gente. E isso é importante porque a gente consegue fazer o melhor evento técnico na área de transporte sobre trilhos, né? Nós vamos ter também um seminário que é sobre transporte de carga, inclusive o secretário nacional de transporte sobre trilhos, Leonardo Ribeiro, estará presente no evento, né? Então, para nós é muito importante. Nós estamos há 30 anos organizando esse evento ininterruptamente, né? E ao longo da história a gente vem melhorando, vem aquecendo, né? Agora com a retomada depois da pandemia, com as autorizações proporcionadas pelo governo anterior, né? Do governo Bolsonaro, aí agora com os avanços que o Ministério das Cidades retomou na mobilidade urbana. Então, a gente está presente mostrando o que melhor as empresas e as pessoas ligadas ao setor estão produzindo. Amanhã no Nikkei Palace Hotel, lá na Liberdade. É um evento para os profissionais da área, né? Não para o público em geral. Olha, quem quiser conhecer também será bem-vindo, né? Pode ir lá, né? Comparece, né? A gente tem lá uma taxa de inscrição, né? Mas para quem gosta, para quem conhece, é interessante, né? Claro que para as pessoas da área, o assunto é muito mais afinado, né? Mas é interessante comparecer também. Pessoal, vamos para as perguntas aqui da audiência. A gente tem poucos minutos, eu vou pedir poucos segundos para cada resposta por conta aqui do aperto do horário, tá? Eu estou aqui com... O Luiz está falando, então eu vou começar com você, Luiz. Olha, o Jaime está com a gente. Valeu, Jaime, sempre participando, sempre perguntando. Ele quer saber se você tem informação em que o governo federal... como é que ele pergunta aqui? Em que o governo federal foi assinado o contrato com a Enel. Foi no governo Fernando Henrique, né, em 98. Foi. Foi assinado no governo Fernando Henrique, inclusive com o vice-governador, era também o assessor do Fernando Henrique, vice-governador aqui de São Paulo na época era o Geraldo Alckmin. Ele foi levado para o governo Fernando Henrique para auxiliar nessa história da privatização. Foram criadas a ANEEL, a É. Anatel, né? Foi a época de criação das agências, né? Sim, o que você destacou anteriormente, a Enel, ela assumiu o contrato do Eletropaulo da forma como ele foi elaborado e em 1998, no momento inicial ali da privatização, ou seja, não houve um novo contrato para ela, ela assumiu aquelas condições e já tem 30 anos e que está tudo, digamos, fora de moda, né? Do que acontecia naquela época. Exatamente. Talvez até o doutor Stella, ele pode ajudar melhor aí, que ele que domina a parte toda
da parte legal, né? Mas que eu me lembre foi isso, né? Exatamente. Mas Tá eu vou, perfeito, doutor. Tá perfeito, Luiz. É isso mesmo. mas eu vou seguir aqui, eu vou pedir brevidade aqui, a gente tem 2 minutos só. Doutor Ricardo, os consumidores, pessoas físicas da Enel, têm condições legais de acionar a justiça para serem ressarcidos por esses prejuízos? A pergunta do Jaime aqui também para você, Ricardo. Bem Jaime, rapidinho. rapidinho, sim, devem fazer, devem acionar. O que eu recomendo você tem também o Procon, que não deixa de ser uma relação de consumo também, que é uma forma rápida e barata para você ter ali, ó, atingir o seu objetivo de ressarcimento. Jafé, pergunta do Jaime para você também. Primeiro, ele te manda saudações, certamente pelos times aí pelos quais vocês torcem, né? E aí ele diz o seguinte: o Trump se tornou o candidato mais idoso a presidente dos Estados Unidos, vai completar 79 anos de idade. Ele está contextualizando e aí ele pergunta: você lembra das avaliações que os partidários do Trump faziam da idade do Biden? Bem rapidinho. Bom, eu sou Trump na cabeça, né? Não tem outro jeito. Para ajudar o Brasil, só o Trump mesmo. Então, a outra, Deus me livre, a outra candidata lá é triste, não sabe responder nada. Inclusive, dentro do Senado americano, quando ela é senadora, ela era considerada a mais comunista entre os senadores de esquerda americanos. Então, meu amigo, é Trump na cabeça, é o que o Brasil precisa, Trump na cabeça. Tony, a Tabata Amaral se revelou uma boa comunicadora verbal com boa presença nos debates. É a pergunta do Jaime também. Bem rapidinho, poucos segundos. Sim, ela é. O problema da Tabata, da minha análise, foi a localização. Ela teve uma análise inicial contratada que deu ela uma localização política que ela poderia desenvolver, e ela não aceitou. Daí para frente, tudo construído erroneamente, deu no que deu. Mas sim, muito boa candidata. Muito obrigado, aqui em nome de toda a nossa equipe do programa Gente que Fala de hoje, pelas presenças de todos nessa análise aqui nesse início de semana. Doutor Ricardo Stella, advogado, jornalista, palestrante e sócio do escritório Ricardo Stella Advogados, o jornalista Raul Jafé, o Tony Mastales, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político, e o Luiz Guilherme Colli, engenheiro e presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô. A gente se despede por aqui para voltar amanhã aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e também as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida a partir das 5 da tarde e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, é, de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista. Mais uma vez, gente, um obrigado e um abraço a todos aqui pela participação. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman. A Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. O jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você aí do outro lado, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. Até amanhã. Tchau.